Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, canal que você pode fazer parte, você pode participar, você pode deixar o seu like clicando no joinha, você pode se inscrever e deixar o like é muito importante, né? E você também, claro, pode aí nos ajudar divulgando os nossos links nos grupos de WhatsApp ou aqui mesmo pelo YouTube, né? Você pode indicar aí para os amigos acompanharem, né? E claro, você que tem aí algum evento promovendo, né? Promovendo algum evento, pode mandar para cá que eu estarei divulgando. E também você que tem um torneio de futebol por aí, está organizando algum tipo de competição esportiva, né? Pode mandar para nós que nós estaremos aqui divulgando. Principalmente os eventos beneficentes. Esses, né? A gente sempre está dando prioridade aqui, né? Porque são eventos para ajudar, né, em muitas situações aí, às vezes ajudas individuais de pessoas que precisam para tratamento de saúde, promovendo algum evento, promovendo algum churrasco, né, e claro, né, também comunidades muitas vezes realizam eventos beneficentes. Vamos lá então com as informações por hoje. Vamos falar da situação do Hospital Regional, que o Ministério Público Estadual está investigando um contrato emergencial e a troca sem, né, o que o Ministério Público está considerando sem transparência, né, em um hospital aqui de Ponta Porã. De acordo com matéria do site Investiga MS de Campo Grande, a transição de comando da unidade hospitalar sem licitações e conhecimento prévio dos municípios e conselhos de saúde motivaram essa investigação por parte do Ministério Público Estadual. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o MPMS, instaurou um inquérito civil para investigar a legalidade de um contrato emergencial firmado pela Secretaria de Estado de Saúde para a gestão do Hospital Regional de Ponta Porã, Hospital Dr. José de Simone Neto. A investigação foi aberta pela primeira Promotoria de Justiça da comarca após a transição de comando da unidade hospitalar ocorrer com falta de transparência, de acordo com o Ministério Público, e sem conhecimento prévio dos municípios e conselhos de saúde da região. O alvo da apuração é a substituição do Instituto Aqua, que geria o hospital desde 2019 por uma nova organização social, contratada de forma emergencial e sem a realização de um chamamento público. Segundo a portaria de instauração do inquérito, assinada pelo promotor de justiça Gabriel da Costa Rodrigues Alves, a mudança pegou todos de surpresa. Havia essa ventilação de troca, né? Foi falado, né? Não sei se para muita gente era surpresa, né? O documento revela que durante uma reunião na promotoria em 14 de julho, com a presença de gestores e conselheiros de saúde de Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João, ninguém estava ciente de que o Instituto Aqua estava encerrando seu contrato. A direção do hospital informou que a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, já havia selecionado outra entidade para assumir a gestão em caráter emergencial, mas não soube informar os motivos da emergência que justificaria a forma excepcional de contratação direta. A falta de informações também foi pauta de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã, dias depois, e que debateu a falta de transparência do Estado no processo. O Ministério Público vai apurar as causas da não renovação do contrato da gestão com o Instituto Aqua e por que optaram por um contrato emergencial em detrimento de um novo processo de chamamento público, o que garantiria maior concorrência e transparência. Tanto o Instituto Aqua quanto a Secretaria de Estado de Saúde foram oficializados no dia 22 de julho para prestarem esclarecimentos detalhados sobre a transição no prazo de 5 dias. Então o Ministério Público achou, né, que faltou transparência, o Conselho de Saúde achou que faltou transparência e agora o Ministério Público Estadual, o MPMS, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, está abrindo aí, né, uma investigação para apurar esse contrato emergencial e a troca, né, no que eles consideram sem transparência aqui no Hospital Dr. José de Simone Neto de Ponta Porã. O Hospital Dr. José de Simone Neto, primeiramente, ela foi gerida, né, por uma outra, me falhou o nome agora, né, não falhou a memória agora, não lembro o nome,
e que tinha aí um bom atendimento e de repente, né, começou a haver algumas reclamações, foi trocada também. E essa, né, também de um tempo para cá começou o Aqua, né, começaram a surgir muitas reclamações de atendimento no Hospital Regional de Ponta Porã. E foi ventilado, né, correu aí na cidade que poderia haver uma mudança, né? Poderia haver uma mudança. Chegou, alguém comentou por aí, sempre houve comentários sobre isso. Agora, se haveria a troca ou não, né? Ninguém tinha a informação. E agora vem a informação dessa troca, né? E o Ministério Público Estadual, depois disso, agora está investigando esse contrato emergencial por parte da Secretaria de Estado de Saúde, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. 5 dias, segundo o Ministério Público, depois de notificado, né, a Secretaria e também as empresas envolvidas no caso aí, né? Bom, seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, a todo dia que passa, a todo momento há uma crise, essa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né? Nós temos aí um pigmeu diplomático achando que pode encarar os Estados Unidos e que agora viu que a coisa tá feia, tá querendo conversar, mas quer que os Estados Unidos venha conversar. Quem tem que conversar é o Brasil, tem que procurar o diálogo. E todo dia ganha um contorno diferente, alguma informação diferente, né? E agora tem mais um capítulo, né? A crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos ganhou um novo capítulo hoje. Em publicação nas redes sociais, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao chamá-lo de coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. A nota acrescenta que as ações do magistrado repercutem além das fronteiras brasileiras e restringem a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E na mensagem, a diplomacia norte-americana cita o presidente Donald Trump e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Estamos atentos e tomando as devidas providências, segundo diz a embaixada. Essa declaração ocorre em um momento de escalada das tensões entre Brasília e Washington. Desde que Trump retornou ao poder, a administração republicana passou a adotar um tom mais crítico em relação ao governo Lula e ao STF. A atuação de Moraes, que conduz os inquéritos sobre os atos de 8 de janeiro, virou alvo de críticas nos Estados Unidos. E em 9 de julho, o Trump divulgou, né, uma carta e a enviou para o governo brasileiro. No documento, o presidente dos Estados Unidos anunciou a aplicação de tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil a partir de 1º de agosto. Ele justifica a medida como uma reação ao que considera uma escalada de censura e perseguição contra líderes conservadores do país. Na carta, Trump afirmou que as tarifas são apenas o primeiro passo e que outras medidas podem ser adotadas caso o governo Lula e o STF não revejam práticas que violam princípios fundamentais de liberdade. Além da questão política, Trump cobra do Brasil avanços comerciais, critica barreiras impostas a produtos norte-americanos e promete buscar uma paridade justa entre os dois países. Mais um capítulo e dessa vez, né, a embaixada do Brasil, né, nos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, né, perdão, criticou, né, o ministro criticou em nota o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mais um capítulo, né, e que sempre ganha um contorno diferente aí. E além da embaixada, né, o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Derek Beth, soltou o verbo sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né, e disse o mesmo, né, a declaração dele em relação ao Alexandre de Moraes é que o que a embaixada disse, né, que é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. E essa declaração vem, né, e corrobora a declaração da embaixada depois, a divulgação, né, corrobora essa declaração aí, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, o subsecretário da Diplomacia Pública,
Darren Bate, ele soltou o verbo sobre o ministro, mais uma vez, né, sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a situação vai, né, ganhando, como eu disse, vai ganhando contornos, né, diferentes a cada momento que passa. A tensão entre os setores da sociedade americana e o Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo com o pedido de uma renomada entidade da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes seja alvo de sanções internacionais. A Legal Help for You LLC, especializada em assessoria jurídica, né, solicitou à Justiça dos Estados Unidos o encaminhamento de documentos ao Departamento de Estado pedindo a aplicação da lei global Magnitsky contra o magistrado. O pedido foi apresentado como parte de uma ação movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble em um tribunal federal da Flórida. Desde fevereiro, o processo contesta decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de perfis em redes sociais, como o do comentarista Rodrigo Constantino. E a empresa, né, participa do caso como uma parte interessada que oferece argumentos técnicos ao juízo. De acordo com a petição protocolada na última terça-feira, dia 22, as medidas tomadas por Moraes, especialmente o bloqueio de contas, seriam arbitrárias, ilegais e ofensivas à consciência moral, violando direitos fundamentais garantidos por tratados internacionais. A entidade argumenta que tais ações justificariam a imposição de sanções sobre a lei global Magnitsky, legislação americana voltada à punição de estrangeiros envolvidos em corrupção e abusos contra os direitos humanos. O texto da solicitação afirma: os autores respeitosamente solicitam que o tribunal encaminhe as evidências ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para consideração de possíveis sanções contra Alexandre de Moraes e outros membros do STF. No entanto, o pedido não menciona explicitamente quais outros ministros poderiam ser incluídos em eventual sanção. Mas a gente já imagina quem é, né? Vai seguir a linha dos vistos cancelados. A lei Magnitsky, já aplicada contra autoridades de países como Rússia, Venezuela e China, permite medidas como congelamento de bens nos Estados Unidos, cancelamento de vistos e proibição de entrada no território norte-americano. Caso aceite o pedido, esta será a primeira vez que a legislação é usada em litígio envolvendo o Supremo brasileiro. Procurado pela imprensa, o STF optou por não se manifestar sobre o caso. O STF, você tem notado, né? O STF, os integrantes, os togados, que gostam tanto de falar, né? O presidente do Supremo, Barroso, que gosta muito de microfone, né? Gosta muito de holofote. Ou ele está cantando ou ele está dando uma entrevista, alguma declaração, né? Eles estão quietos, eles não estão comentando a situação, até porque precisaram tirar o pé. Né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes vamos falar sobre os nossos anunciantes e vamos falar do Bob's. Você sabe o que é o Bob's e quem é o Bob's, né? O Bob's está chegando em Ponta Porã a partir de amanhã. A inauguração oficial do Bob's Ponta Porã, né? Que vem aí com o sabor dos encontros de uma marca renovada, jovem e aberta que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos dá a experiência e solidez para ousar e inovar. E claro, a população pontaporanense, a população fronteiriça de Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, agora tem o Bob's aqui em Ponta Porã. Ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, está localizado o Bob's. E você agora, né, você fronteiriço, você pontaporanense, agora vai poder contar com descontos e benefícios exclusivos se você virar um Bob's Fan. E você pode acessar o site bobs.com.br para, né, virar um Bob's Fan. E aí participar, né, do Bob's Fan, que é um programa de vantagens, tem descontos, cupons, e que você pode fazer lá o resgate dos cupons depois de você ter feito a sua inscrição, participar depois de você ter se tornado, né, um Bob's Fan. O cardápio aí prevê muitas delícias, né? Sanduíches, acompanhamentos, sobremesas, vários milkshakes, né? Enfim, muita coisa boa, saladas, café da manhã, delícias, né? Delícias que a partir desta sexta-feira você vai ter aqui em Ponta Porã, no Bob's Ponta Porã, que vem aí, né, para mudar a trajetória do que servir sanduíches e acompanhamentos aqui em Ponta Porã. São as delícias do Bob's agora à disposição da população de Ponta Porã.
Também nosso parceiro comercial, o Coop Home Office, desde o dia 7 de abril está conosco e vem aí com um projeto arrojado, né? Um projeto moderno. Para quem não conhece, o prédio da Coop Home Office é aquele ali da Rua Deputado Aron Moreira, já em fase de conclusão. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo, né, para a sua família. E é claro, perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? A Coop, incorporadora e construtora, que está trazendo esse projeto moderno aqui para o Ponta Porã. O prédio ali na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, está em fase de conclusão, né? São 3 anos e 6 meses de obras ininterruptas e você vê já o prédio ganhando, né, aquelas formas de fase de conclusão, né? Está ficando bonito o prédio, né? E ali você, para conhecer o projeto, você pode ir ali no nosso plantão de vendas, que fica ali na frente, mesmo onde o prédio está sendo levantado, onde está sendo construído. E você pode entrar ali no nosso plantão de vendas através do supermercado Bom Gosto, né? Você entra no supermercado pela Rua Deputado Aron Moreira, antes de subir no segundo andar, no segundo piso, para você fazer as suas compras. Ali no térreo você já vai ver a nossa equipe, né? E você já vai avistar a nossa maquete ali, a linda maquete do prédio da Coop Home Office, e você vai encontrar ali a nossa equipe sempre pronta para te atender, te recepcionando muito bem, e você, através da nossa equipe, dos profissionais da nossa equipe do plantão de vendas, vai conhecer o projeto. Você vai conhecer a planta, né, do prédio da Coop Home Office e vai entender como é que vai funcionar o novo prédio, né, através das lindas maquetes que estão ali. E claro, você vai ver como é possível, é um sonho possível e está ao seu alcance adquirir apartamentos, porque você vai ali, o nosso plantão de vendas vai te mostrar os planos para você adquirir os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para modernizar e deixar ainda mais bonita a nossa princesinha dos Hervais. Seguindo com as informações, nós estamos falando aí e não tem como falar em outro assunto no momento, né? Porque é um momento de tensão hoje em Brasília e em todo o Brasil, né? E tem essa tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil prestes, né, a ser sancionado a partir do dia 1º de agosto. Mas, né, o que a gente vê muito aí, a gente já tem visto há muito tempo, é perseguição. É uma perseguição que parece que a imprensa... Parece não, a imprensa passou pano e elas não conseguiam enxergar. Só que aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, os jornalistas, né, principalmente os de viés de esquerda, que sempre foram muito defensores do sistema, eles começam a acordar, devagarinho, mas começam a acordar. Claro, sempre tendenciosos para o lado do sistema, mas começam a acordar, né? Uma das mais conhecidas articulistas do Globo, por exemplo, só para citar algumas, né? Malu Gaspar, percebendo o buraco em que o ministro Alexandre de Moraes está enfiando o país, em artigo publicado hoje, dia 24, mesmo que com a notória parcialidade, escancara os devaneios, ilegalidades e absurdos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e ressalta a passividade dos demais ministros. Diz o texto da Malu Gaspar de O Globo. A questão é que Moraes não entrou nessa armadilha sozinho. Desde bem antes do início do processo da trama golpista, eles insistem em chamar de trama golpista, quase todo o tribunal, tão vocal em algumas situações, ou se cala ou o apoia incondicionalmente.
mesmo que cometa erros ou exageros, como quando, a pretexto de impedir o funcionamento do X no Brasil, ordenou que as lojas virtuais da Apple e do Google bloqueassem o acesso a aplicativos do tipo VPN, que poderiam ser usados para driblar a proibição. Como esses sistemas são essenciais para o funcionamento de muitos negócios, bloqueá-los no Brasil é simplesmente inviável. Assim, a ordem não foi cumprida e Moraes acabou por revogá-la sem maiores explicações. Nenhum ministro disse nada, tampouco quando Moraes determinou busca, apreensão e quebra de sigilo bancário e digital de 8 empresários que trocaram mensagens privadas em um grupo de WhatsApp defendendo um golpe de Estado, no caso Lula ganhasse a eleição. Apesar do tom golpista, segundo Malu Gaspar, as mensagens tornadas públicas numa reportagem não tinham nenhuma consequência prática. Moraes, porém, ele escreveu, né? Ele diz que essas condutas de elevado grau de periculosidade se revelam não apenas como meros crimes de opinião. Eis que os investigados no contexto da organização criminosa sob análise funcionam como líderes, incitando a prática de diversos crimes e influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos. Um ano depois, o próprio ministro arquivou o processo, anotando que a suspeita carece de elementos indiciários mínimos e ficou por isso mesmo. Diante desse cenário que beira a catástrofe econômica, a conclusão de Malu Gaspar não é honesta, mas revela um grau de desespero. Ao responder com o fígado a provocações que deveriam ser tratadas de forma técnica, ele caiu na cilada montada por Trump e Bolsonaro, segundo Malu Gaspar, né? Mas eles vão acordando, devagarinho eles vão acordando, né? Hoje nós tivemos notícias, né, de que teve um quebra-pau aí nos bastidores de uma redação aí, né, da Globo News, né? Uns defendendo, outros querendo falar, uns não deixando falar, e aí a coisa nos bastidores partiu para discussão, né? Uns querem falar dos abusos, né? Não aguentam mais ficar pisando, né, em ovos aí para falar sobre o STF. E aí acabou tendo uma discussão aí. Não sei se isso vai repercutir ou não, mas é o que a gente ficou sabendo aí, né? Que teve, porque muita gente, muitos jornalistas, né, já estão se sentindo sufocados com essa questão de ficar toda hora tomando cuidado com o que vai falar. Né? Na Globo, que sempre defendeu o STF, visivelmente defendeu o STF, né? Visivelmente defende o governo Lula, e a gente sabe por quê, né? Os interesses são comerciais, é muito dinheiro envolvido aí nessa questão, e privilégios, né? E privilégios sempre foram parciais a favor do governo e a favor do STF, mas o problema é que muita gente não aguenta mais, e tá vendo que a coisa está ficando feia, né? A coisa está ficando complicada para o lado deles, e sanções virão, e virão para quem estiver do lado do STF. As primeiras que foram o cancelamento do visto foram, em questão de poucos dias aí, os ministros que estão do lado de Alexandre de Moraes, né? E se isso continuar, a carta de Donald Trump é bem clara, se isso continuar, outros aliados poderão ser sancionados, dependendo do comportamento. Até agora o comportamento foi de enfrentamento, né? E por isso os jornalistas começam a pensar em possíveis sanções e já não aguentam mais, né? Muitos já chutaram o balde, não dá para ficar aguentando essa pressão, ter que defender STF e o governo a todo momento. E enquanto isso, né, em uma pesquisa que foi divulgada aí pela IPESP, mostra a desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atingindo 51% em julho, segundo a pesquisa Pulso Brasil e IPESP, divulgada hoje. E o índice de aprovação é de 43%, o que é muito, né? Ele não tem toda essa aprovação, a gente sabe, né? Mas, falando da pesquisa Pulso Brasil aí, é que essa aprovação de 43% e outros 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. No levantamento anterior realizado em maio, a desaprovação era de 54% e a aprovação de 40%. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95,45%. Né? Então tem essa pesquisa aí, né, por parte, essa pesquisa aí é
da Pulso, né? Pulso Brasil e PESP, e que foi divulgada hoje. E a região Nordeste registra a maior aprovação, né, do governo Lula, com 53%. No Sul, o apoio é menor entre as regiões, com 36% de aprovação e 57% de desaprovação. Na região Norte, 41% aprovam a gestão. No Sudeste, esse índice é de 40%, enquanto que o Centro-Oeste chega a 42%. Os esquerdistas costumam falar muito mal do Sul em relação à desaprovação que o governo do PT tem lá. É bom lembrar que o PT, fora ali do eixo Rio-São Paulo, o estado do Rio Grande do Norte foi quem deu a visibilidade nacional para o PT. Ou seja, eles tiveram a chance deles, eles governaram o estado do Rio Grande do Sul, né? Tiveram prefeitos, tiveram deputados, até hoje eleitos aí, né? O número já foi maior, né? Então, o Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, provou do veneno que é o PT, por isso não quer mais, né? Agora, ele continua com uma boa aprovação lá no Nordeste, embora essa aprovação tenha caído bastante, né? A gente vê, é só você analisar pelo seguinte fato, você não precisa nem fazer pesquisa, porque eu sempre falo que pesquisa não dá para confiar, não tem como confiar, é só o dinheiro cair na conta que a coisa muda. A desaprovação do atual presidente que está lá embaixo, ela, dependendo do que for acordado, né, do que for mudado, vai para cima em uma semana. Então não dá para confiar em instituto de pesquisa. Agora, se você analisar movimentação popular, hoje, o presidente, faz muito tempo, né, desde a campanha, o Lula não tem apoio popular. Ele não tem apoio popular. Aquele resultado das eleições, né, que mostram a divisão do Brasil, a gente vê que praticamente não existe, porque é um presidente sem povo. E os seus apoiadores, né, também são muito criticados por onde passam. Ou seja, né, é um governo sem povo, é a sua equipe sem povo, que não tem apoio popular. E enquanto você vê que o principal opositor, que é hoje Jair Bolsonaro, onde ele vai, ele arrasta muita gente. Então, são contas que não batem, né? Então, se você for analisar por esse contexto popular, né, de apoio popular, o Lula já está bem pior do que os institutos de pesquisas estão mostrando por aí. Vamos falar de outro parceiro comercial, e esse está sempre em alta, né? Está sempre em alta porque está sempre trabalhando lado a lado, ao lado do grande e pequeno produtor rural, que é a empresa Solo Forte, com profissionais experientes, dedicados. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para alta produtividade de lavouras, né? Composta por profissionais experientes, com uma ampla visão e experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte, eles colaboram estreitamente com produtores rurais, pequenos e grandes produtores rurais, e que utilizam decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar grandes resultados juntos, excelentes resultados juntos. E a equipe Solo Forte, as equipes da Solo Forte estão sempre, constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, né? Um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São implementados pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizados pelos profissionais tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. São os profissionais da Solo Forte que estão sempre trabalhando ao lado do homem do campo, buscando grandes resultados. Também temos a Baturité, né? Baturité Conveniência, que fica localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, na divisa ali praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Lá você pode tomar uma cervejinha gelada. Ontem eu passei por lá, o Carlinhos Dalzac está dizendo que está querendo dar uma aumentadinha ali na varanda, para o pessoal ficar ainda numa situação mais confortável, né?
você pode tomar uma cervejinha gelada, bater um bom papo naquele ambiente gostoso, ambiente familiar, né? Você pode tomar um bom whisky, né? Uma vodka ou outra bebida destilada. Uma bebida que está saindo bastante, né? É a cachaça de Minas. A cachaça de Minas, para quem gosta de cachaça de alambique, né? Sabe que ela tem um sabor diferente. Lá na Conveniência Baturité tem a cachaça de Minas. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, tem sucos e refrigerantes, né? As crianças também, né, podem aproveitar aí sucos e refrigerantes das mais variadas marcas, além de ter doces, salgados, enfim, a criança sorvetes, a criançada tem várias alternativas ali. E você que não gosta de enfrentar filas nos grandes supermercados, pode com certeza ir lá para a Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante surtida, e com certeza você encontrará lá o que você precisa. Seguindo com as informações, um grupo de senadores brasileiros estão preparando, nós falamos disso aqui ontem, né? Estão preparando a viagem para a capital dos Estados Unidos, Washington DC, para dialogar com autoridades e empresários norte-americanos de 28 a 30 de julho, né? Ou seja, na próxima semana, nós estamos hoje no dia 24, então na próxima semana, de segunda a quarta-feira, né? E o objetivo é discutir o aumento de tarifas de 50% sobre produtos e serviços exportados pelo Brasil, né? Exportados pelo Brasil. E, claro, o objetivo também é tentar minimizar os impactos da medida, que é uma outra tarefa a ser executada pelos parlamentares. Os senadores consideram o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, um elemento estratégico para facilitar o acesso a interlocutores norte-americanos. O que é um tiro do pé, né? O que é um total tiro do pé, né? Recorrer a Barack Obama. E, segundo o portal Metrópolis, a ideia é usar a relação próxima dele com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como argumento para abrir as portas. Não vai conseguir. A coisa vai ficar pior, né? Barack Obama está sendo investigado e denunciado, né, por traição. Segundo os senadores, a intenção é destacar que as novas tarifas podem prejudicar não só as empresas brasileiras, mas também empresários norte-americanos. De acordo com o grupo brasileiro, a medida, uma vez em vigor, poderá contribuir para a alta dos preços dos Estados Unidos, elevando a inflação e retraindo o consumo local. Ontem, o jornalista Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro... Primeiro, o Eduardo Bolsonaro disse que os senadores vão lá, né, com essa, e não falam em nome de Jair Bolsonaro. O Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, disse que ele foi até mais longe. Ele disse que Nelsinho Trade e a senadora Tereza Cristina, senadores aqui do Mato Grosso do Sul, são traidores da pátria e que vão lá com outros interesses, né? E que não é defender Jair Bolsonaro. E o governo Donald Trump já disse, né? A questão não há discussão se não encerrar o julgamento contra Jair Bolsonaro, que ele considera perseguição, e é de fato uma perseguição, né? Além da anistia geral e restrita, né, aos envolvidos no 8 de janeiro. Sem essas questões, né, da anistia e sem essas questões do encerramento, e sem a questão do encerramento do julgamento de Jair Bolsonaro, não há conversa, não há negociação. Esse é o posicionamento do governo de Donald Trump. Então, tem que ir lá preparado para negociar, ou para dizer, acabou, o julgamento está encerrado e a anistia vai ser aprovada no Congresso, enfim, né? Se não for por esse lado, não vão conseguir nada, talvez nem sejam recebidos, pelo que Paulo Figueiredo tem dito, pelo que Alan dos Santos tem dito, pelo que Ernesto Lacombe tem dito, talvez nem sejam recebidos por lá. E aí, como é que vai ficar, né? Uma comitiva de senadores do Brasil vai para tentar negociar e não são recebidos pelo governo. Vamos ver o que vai acontecer, se, né, vai acontecer alguma coisa em relação a essa situação. Vamos falar agora da Eurofilt e da Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofilt para Ponta Porã, para o Mato Grosso do Sul e para Ponta Porã e toda a região, né? A Eurofilt
é uma empresa referência, né, em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países. E o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre lado a lado ao homem do campo de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, trabalhando sempre com máquinas e implementos agrícolas, né? O homem do campo teve um problema com o seu maquinário, um problema rapidinho, vem a solução com a Futura Soluções Agrícolas. É só entrar em contato. E a Futura também trabalha com venda de imóveis urbanos e rurais. Você que está interessado em sair do campo para a cidade, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas. É só entrar em contato para que você consiga um bom imóvel aqui na cidade. E se você quer fazer o caminho inverso, né, sair da cidade para o campo, também é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, que você vai encontrar um belo de um imóvel na área rural do nosso município e da região. A Futura Soluções Agrícolas, que tem sempre as soluções, as melhores soluções para o homem do campo aqui em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Fica localizada ali na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. E vamos falar de esporte agora, falar de Campeonato Brasileiro. Nós tivemos ontem o início aí da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense em casa foi derrotado pelo Fluminense do Maracanã, né? 2-1 de virada. O Mirassol ganhou, fora de casa, ganhou lá no Castelão do Ceará por 2-0. O Mirassol vai à 7ª colocação, hein? Corinthians e Cruzeiro empataram em 0-0, resultado ruim para os dois times, né? O Santos foi derrotado pelo Internacional por 2-1. Até agora eu vi que aquele lance do Neymar foi pro VAR, o VAR disse que não houve gol, mas para mim foi gol. Para mim foi gol. A bola tocou, bateu na trave e caiu lá dentro, né? Caiu lá dentro, mas o VAR disse que ela não ultrapassou, né? A bola não ultrapassou a linha, né? A linha de fundo. Mas para mim ultrapassou. Para mim foi gol, né? Foi gol do Neymar, não anotado pela arbitragem, né? E terminou 2-1 para o Internacional. O Santos também não faz uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro e está aí na zona do rebaixamento no momento, né? E o Vitória empatou com o Sport em 2-2, né? O Vitória ganhava o jogo e o Sport foi lá e buscou o empate. É apenas o quarto ponto do Sport no campeonato, né? Conseguiu um empate fora de casa e não sei se dá para dizer que deu uma respirada, mas né, pode dar uma animada lá no time do Sport, que está na lanterna com apenas 4 pontos. E hoje tem Juventude e São Paulo, Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo não jogam, né, nessa semana por causa dos jogos que estão disputando a Copa Sul-Americana. O Grêmio foi eliminado ontem da Copa Sul-Americana. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança, o Cruzeiro na liderança com 34 pontos, o Flamengo é o segundo com 33, o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro tem 16 jogos e o Flamengo 15. O Palmeiras é o terceiro com 29, o quarto Bragantino com 27, o Bragantino perdeu ontem, né, para o Flamengo por 2-1. E o Botafogo é o quinto com 25 pontos. O sexto é o Bahia, 25 pontos também. O Mirassol agora vai à 7ª colocação com 24 pontos. O oitavo é o Fluminense com 20, nono Atlético Mineiro com 20, 10º Internacional com 20, 11º Corinthians também 20 pontos. Aí vem 12º Ceará, 18 pontos, 13º Grêmio, 17 pontos, 14º São Paulo, 17 pontos, 15º Vitória, 16 pontos, 16º Vasco, 14 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º Santos, 14 pontos, 18º Juventude, 12 pontos, 19º Fortaleza, 11 pontos, 20º o Sport com apenas 4 pontinhos, né? O time do Sport está numa situação bem ruim aí no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada, no Newton Santos, sábado, tem Botafogo e Corinthians, 17h30. No Maião também, 17h30, Mirassol e Vitória. O Fortaleza joga contra o Bragantino, às 17h30. Ainda às 17h30 tem na Ilha do Retiro Sport e Santos. Então são 4 jogos às 17h30. Botafogo e Corinthians no Engenhão. No Maião, lá o Municipal de Mirassol tem Mirassol e Vitória.
Fortaleza e Bragantino e Sport Santos na Ilha do Retiro, todos os jogos às 17 horas e 30 minutos, horário do Mato Grosso do Sul. Ainda no sábado tem às 20 horas no Allianz Parque o Palmeiras enfrentando o Grêmio. E aí no domingo às 15 horas tem São Paulo e Fluminense no Morumbi. No Mineirão tem Cruzeiro e Ceará também às 15 horas. Às 17h30 no Gigante da Beira-Rio tem Internacional e Vasco da Gama. Lá em Salvador, na Fonte Nova, tem Bahia e Juventude também, às 17h30. Também no domingo no Maracanã tem Flamengo e Atlético Mineiro às 19h30, a próxima rodada do Brasileirão. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.